CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia aos nossos amigos do estúdio, bom dia aos nossos ouvintes da CBN, que estão na rádio e que nos acompanham pelo YouTube. Tudo bem, Carol, com você? Tudo certinho por aqui, graças a Deus, e por aí, Manuel? Graças a Deus, Carol. Bom estar com você de novo. Obrigada, sempre uma alegria aqui te receber no nosso Jornal da Manhã e hoje, inclusive, com desdobramento de um assunto que a gente repercute aqui na nossa coluna Mobilidade Urbana, de respeito ao marco legal do transporte público de passageiros. O governo federal sancionou os vetos desse novo marco. Isso, Carol. Nós temos que reconhecer, Carol, que a importância da sanção dessa nova legislação é um resultado de mais de 5 anos de debate envolvendo os operadores, os gestores públicos, os especialistas, as entidades técnicas, os representantes da sociedade civil, né? O que bom, Carol, que hoje, com esse marco, o transporte público, que corresponde diariamente por milhões de deslocamentos em todo o Brasil, e que viabiliza o acesso ao trabalho, à educação, à saúde, ao lazer, e que contribui para reduzir os congestionamentos, contribui diretamente para reduzir os acidentes, os sinistros no trânsito e as emissões de poluentes, né? Então, Carol, eu fico muito satisfeito, eu estou feliz da vida, porque é uma luta do setor há muito tempo, porque ele veio melhorar, aperfeiçoar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, porque ele promove ajustes no Estatuto das Cidades, que lá em 2012 já colocava o transporte coletivo das pessoas como prioritário, como essencial, né? E, Carol, eu vou citar hoje para você alguns avanços que todo mundo concorda, todo mundo é unanimidade, tanto pelos usuários, com os gestores públicos e pelo empresariado, através das suas associações. A Associação Nacional do Transporte Público, a ANTT, a Associação Nacional do Transporte Urbano, NTU, onde ele reconhece que o transporte coletivo, com esse marco legal, ele foi determinado, taxado, acolhido como um serviço público essencial. E que define uma coisa que Manaus já pratica desde 2019, Carol, né? Que é a separação clara entre a tarifa paga pelo usuário, aquele que mora na periferia, aquele que não se afastou do transporte público, essa tarifa que ele paga na catraca do ônibus, e o outro aspecto é a remuneração real do operador. Isso significa o fortalecimento da lógica do subsídio. Ele oficializa isso, né? Então, um dos principais avanços da legislação, também é uma unanimidade de todo mundo, é a modernização das formas de financiamento do transporte público, né? Ele dá uma diversificação das fontes, Carol, ele permite com clareza o que o passageiro vai pagar, os custos operacionais, os instrumentos de financiamento e o que o poder público tem que cobrar dos serviços oferecidos à população. Aí que vem, Carol, aqueles indicadores de desempenho, aquilo que, durante esses longo tempo, desde 2020, através dessa coluna de mobilidade urbana que a CBN compartilha com todos os ouvintes, vem dizendo, olha, é preciso que a gente cobre, que a gente tenha, que a gente coloque claramente a transparência dos sistemas. A transparência não só da operação, mas a tarifa, o cálculo tarifário, os dados do sistema, o controle do poder público. Com isso, significa que nós temos que, junto com o poder público, junto com a população, junto com o operador, nós temos que aperfeiçoar os nossos indicadores de desempenho. Nós temos que ter, Carol, parâmetros mínimos de qualidade que temos que colocar claro para a população.
Ou seja, nós temos que a regularidade das linhas, a pontualidade, o tempo de deslocamento, o tempo de espera, a acessibilidade, Carol, para as pessoas, seja ela o trabalhador comum, seja o deficiente, seja a mulher grávida, seja a criança, seja a pessoa de baixa mobilidade. Nós temos que também colocar nesse parâmetro de qualidade a segurança que tem que ter o usuário, né? Outro fator fundamental, Carol, é a integração dos modais. Nós temos que cada vez mais integrar. E isso nos leva, sabe, Carol, aqui para a nossa Manaus, que a partir de agora, o transporte intermunicipal de passageiros, seja ele pelo ônibus, seja ele pelo barco, ele tem que ser integrado, ele tem que ser conectado, ele tem que ter tarifa única para os usuários, para que ele possa ter mais conforto, ele possa ter um ganho operacional, ele possa pagar uma tarifa para qualquer deslocamento e que com isso possa reduzir o seu desconforto e melhorar a qualidade do sistema. Esse é os pontos, Carol, que nós apontamos como ganhos efetivos do sistema e que também obrigam, cada vez mais, o IMMU, os órgãos estaduais de controle do transporte intermunicipal, seja ele o rodoviário, seja ele o hidroviário, né? Exigem que o Estado e o município, já que ele abrange as regiões metropolitanas, eles tentem gerenciar aquilo que é mais importante hoje, um calo em qualquer cidade, em qualquer região metropolitana, que é como a população se desloca. Que benefícios nós podemos trazer para a população? Não só o controle da tarifa, mas é principalmente, Carol, a qualidade dos serviços que se oferece à população, a regularidade do sistema, a segurança que o sistema possa ter, para que a gente possa efetivamente trazer benefícios para toda a cidade. Esse tal. Se você tivermos tempo, nós podemos apontar, Carol, veja aí, o que foi vetado do projeto original, e que aí são pontos que não têm a unanimidade entre o setor de operação, o setor de gerenciamento do poder público, alguns segmentos da sociedade que apontam como algumas desvantagens que no projeto original o presidente da República vetou e deixou de fora para voltar ao Congresso Nacional para analisar esses vetos que ele teve num projeto que estava sendo discutido há 5 anos e que só vai vigorar no ano que vem. Manuel, sobre essas mudanças, de fato, é que a gente precisa, né, repassar para a população, para que a gente tenha esse entendimento do que passa a valer. E, inclusive, uma pergunta muito importante também é a partir de quando, né? Porque a gente tem aqui, né, a questão teórica, o que foi determinado, mas a prática em si é o que interessa à população. Olha, Carol, eu tenho um ponto de vista muito prático nisso. Tem coisas que não precisa esperar para a lei ser em vigor, né? Ou seja, a melhoria do sistema, ou seja, a agilidade operacional dos ônibus, melhorar a segurança do pedestre, melhorar o sistema de comunicação, melhorar as condições do mobiliário urbano da cidade para que o poder público possa imprimir qualidade, que a parada do ônibus seja mais adequada, seja mais comunicativa, seja mais acessível, que a faixa de pedestre seja efetivamente implantada, para que o ônibus aumente a sua velocidade operacional. Isso não precisa desse marco, Carol. Isso é dever de casa. Isso é dever de casa. Hoje nós temos um instrumento que quase poucas cidades no Brasil têm. Nós temos o subsídio. A prefeitura gasta quase 40 milhões de reais por mês pagando a alteração do sistema de transporte urbano convencional para que ela tenha menos tempo de deslocamento, para que ela tenha mais agilidade na velocidade operacional, para que ela ofereça mais lugares oferecidos, para que ela tenha menos tempo de espera, para que ela tenha uma cobertura total na cidade. Muitas vezes as pessoas, para que a população, nós temos terminais de integração que precisam
se tornar integração física e tarifária para todo o sistema. Nós temos linhas de ônibus que passam fora dos terminais de integração. Eles precisam entrar nesses terminais de integração para que a população tenha ganho financeiro no deslocamento, para que ela evite pagar 2 ou 3 tarifas por um deslocamento, por um destino que ela queira ir. Então, hoje, Carol, evidentemente nós temos é preciso ter sancionado a lei para que o IMNU seja mais transparente, oferecendo à população, às entidades, às entidades de fiscalização, à população em geral, o cálculo da planilha de ônibus. Será que é preciso isso? Claro que não. Será que é preciso o IMNU ter um processo de melhoria na qualidade para o usuário que anda a pé? Claro que não, né? Ou seja, no fundo, Carol, o que nós já avançamos desde 2019, tem muita cidade que ainda estava esperando esse tipo de legislação para adotar o subsídio, para adotar um controle de qualidade, para adotar parâmetros de qualidade. O que nós precisamos em Manaus é agilizar. Por exemplo, Carol, nós temos que, preferencialmente, dar prioridade ao transporte coletivo de pessoas. E o transporte individual é importante, esse é um tratamento à parte individualizado. Mas o transporte coletivo ele precisa ser agilizado. Então, essa é a grande expectativa. Aqui hoje está dizendo, num marco legal nacional, que esses parâmetros que nós já lutamos há muito tempo, que a população de Manaus precisa, que a população da região metropolitana precisa, é uma questão de materializar, independente de essa sanção efetivamente desse marco legal. Claro, linhas de financiamento para a infraestrutura. Carol, linhas de financiamento, as cidades precisam efetivamente apresentar projetos. Olha só, Manaus tem já aprovado pelo BNDES 2,8 bi para melhorar a operação do sistema. O que está faltando Manaus captar esse recurso? Tá, São muitos questionamentos, né, Manuel? Nós temos que fazer. É só isso. Nós temos que trabalhar e cair em campo. Acabou aquela questão deitado em berço esplêndido. Não estamos mais. Preciso de ação, né? Agradeço, viu, Manuel, a sua participação conosco, todas as análises também. A gente acompanha um avanço desse marco, né, do transporte público coletivo aqui no estado. Obrigada mais uma vez, bom dia. Um abraço, Carol, bom dia a todo mundo, até para a semana. Bom